seu cantor de Gente, pelo amor de Deus. diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora. Muito bem, meus queridos, com as palmas do nosso querido Reginaldo, estamos de volta aqui na programação da Panflix. Manequins no ar, meus bebês, aqui diretamente nos nossos estúdios do feriado prolongado da Panflix, enquanto alguns aproveitam esse feriado para tentar ir ao litoral no meio dessa pandemia. A gente está aqui, até porque nós não temos escolha, sempre com aquele lema, um sorriso no rosto e a toba na mão. Somos 4 cavaleiros do apocalipse, eu, Zuzu, Alba e Sami. Como vocês estão vendo, o Sami não está aqui. Por que, você me pergunta? Apesar de todo o nosso esquema, todo o nosso cuidado, a profilaxia, as máscaras, o que aconteceu com o Sami? Covidário. Positivo para a Covid. É aquilo Todo que... mundo com a toba. Vai ficando com a toba. É aquilo que a gente fala. É aquilo que a gente fala pra você. Tem que tomar cuidado, que o bagulho é louco e o processo é lento. É isso mesmo. Então o Sami parece que está aí, né? Boa recuperação. Ele tá aí. Cadê o Sami? Ele está no Isolamento. no isolamento. Olha ele, Olha, ó, tá com tá a aí cara o boa. Sami. Cabelinho. Foi atestado positivo ontem. Então ele vai ficar em quarentena, né? Vai ficar obviamente. 15 dias em quarentena. E nós vamos fazer o nosso teste aqui com a equipe, ia ser hoje, mas devido ao feriado que o prefeito bolou, daqui a pouco o prefeito vai falar também. Boa. O nosso teste vai ser só terça-feira que vem. Então eu, por exemplo, estou com a toba literalmente carregada in my hands. Certo? Então é isso. Temos aqui o Tiagão, fala Tiagão, e o nosso querido Morgadinho voltou aqui para cobrir esse momento do Samidana. Agora você vê como é complicado, porque o Sami todo dia de máscara, Passando álcool gel. a gente tá cuidando, a gente tá tomando muito cuidado aqui. A nossa equipe tá pequena e mesmo assim ele pegou e não sabe de quê, ele não sabe se foi na produtora dele e tal. É complicado, gente, não é assim essa brincadeira que às vezes a gente tenta levar assim de uma maneira Com mais leveza, leve o negócio, mas cada vez mais tá chegando aí. Porque Nas mesmo com proximidades todos da os nossa cuidados, existência. né, Emílio? Usar a máscara ajuda. Às vezes, inadvertidamente, a gente toca em algum lugar, Pois toca é. numa barra de transporte público, não tá com álcool à mão, a gente não tem como saber. O inimigo é invisível mesmo. Por isso tem que tomar muito cuidado. É pesaroso mesmo, é difícil. É chato. Mas temos o nosso prefeito aqui, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que gentilmente vai nos atender. Ó, Bruno, tudo sério. Não é, Bruno? Não é um momento. Não é um momento de gracejo. Mas a gente não aguenta, porque. Você não aguenta. Porque você sabe que o humor é a porta de emergência do desespero, né? Então humorismo. a gente tem que levar a informação certa para os ouvintes, mas sem deixar de lado O gracejo. o bom E o humor. Brunão sempre tem bom humor. então- Bruno, a gente estava vendo agora o presidente lá, os governadores lá estão passando o pires na mão lá para ter. O que deu a reunião lá com os governadores lá e o Bolsonaro e o Alcolumbre, o Botafogo, tá todo mundo lá, né? Parece que saiu o negócio lá em Brasília. Parece que finalmente agora o presidente vai sancionar o projeto de lei aprovado já pela Câmara e pelo Senado de ajuda aos estados e municípios. É um pacote de 60 bilhões de reais. Aqui para a cidade de São Paulo é uma ajuda de 3,6 bilhões de reais. Espero que a gente tenha sempre mais atuações aí conjuntas, governo federal, governo estadual e municípios. Vamos deixar as questões partidárias de lado e vamos atuar conjunto nessa pandemia. Agora, Bruno, você não acha que isso aí foi fora de timing? Você não acha que isso aí tinha que ter acontecido há 60 dias atrás do que hoje? Porque você vê, né? São Paulo é uma cidade que, se você pegar o nível que tá, você pega Milão, Nova York e São Paulo. Acho que não tem uma cidade que foi mais castigada, né, pelo Covid do que essas 3 no mundo, né? Bom, quando você fala em números absolutos, é claro que São Paulo é a primeira colocada no Brasil. Mas quando você fala em números relativos, casos a cada 100 mil habitantes, a cidade não está nem entre as 20 primeiras colocadas. Aqui até agora a gente tem conseguido sobreviver. A gente tinha um superávit que vinha do ano passado de 2,5 bilhões. Já temos um gasto extra na área da saúde de 1 bilhão de reais.
mas a nossa previsão de perda de arrecadação até o fim do ano é algo entre 7,7 e 9,5 bilhões de reais. Então nós estamos aqui nos organizando toda semana para não ter que deixar de pagar servidor, não ter que deixar de pagar empresas terceirizadas. Só terceirizado a gente tem mantido o contrato para salvar 108 mil empregos na cidade de São Paulo. Você imagina se no início da pandemia a gente tivesse problema de caixa e tivesse que cortar todas as terceirizadas que fazem parte de serviço, prestam serviço para a cidade de São Paulo, já seriam mais 108 mil desempregados aqui na cidade. Claro que ajuda quanto antes melhor, mas vamos comemorar pelo menos que agora está chegando finalmente. Ô Bruno, é muito fácil ser um Paulo Pitaco, ficar agora falando de errar, né? Mas a questão do rodízio parece que me pegou mal, você voltou atrás e promove mais aglomerações. O que aconteceu? Que foi a maior polêmica, a última polêmica aí com a cidade de São Paulo? Nós conseguimos com o rodízio tirar 1.200.000 carros de circulação. Eram 3 milhões e 200 carros circulando, caiu para 2 milhões. Nós conseguimos com a ampliação da frota de ônibus dar conta do recado, mas infelizmente o Estado não conseguiu ampliar a sua frota de trem e metrô. 25% da frota de trem e metrô está parada por falta de operador. E ao final das contas a gente teve um acréscimo no índice de isolamento na cidade de São Paulo, quando a gente mediu de segunda a sexta da semana do rodízio com a segunda a sexta da semana anterior, de algo em torno de 1,5% apenas. Então, apesar de todo o esforço que foi feito de retirada de veículos, de ampliação de ônibus circulando, a quantidade de pessoas que continuou a circular pela cidade de São Paulo, seja de trem, seja de metrô, de táxi, de Uber, a pé, de bicicleta, ela continuou alta. Então não tinha sentido a gente continuar a exigir um esforço sobre-humano da população, com um rodízio muito mais rígido do que a gente já estava acostumado, se no final das contas, depois de uma semana, o acréscimo foi de apenas de 46,5% para 48% no índice de isolamento da cidade. Então, não tinha muito sentido continuar com o rodízio. Então não deu certo porque faltou colaboração do Estado, prefeito? Não deu certo, faltou colaboração das pessoas. As pessoas continuaram a sair dentro de casa, as pessoas continuam a circular. A gente tinha um limite da atuação da multa de trânsito, mas as pessoas continuaram a sair de casa. Volto a dizer, retiramos 1.200.000 carros de circulação, mas o índice cresceu apenas 1,5% aqui na cidade. Ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou que não houve colaboração das pessoas. Ontem eu estava assistindo televisão e me deparei com uma cena que até tem a imagem aí das pessoas na igreja da Igreja Mundial. O decreto do presidente de 20 de março coloca igrejas como serviço essencial, só que segundo a recomendação 30%. A gente vê a igreja lotada e a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: nesse mesmo decreto o presidente colocou como serviço essencial também academias e serviço de beleza, cabeleireiro, barbearia, o que não está acontecendo em São Paulo, mas as igrejas estão funcionando. Você acha que não seria o caso também aqui da Prefeitura de São Paulo não permitir que funcionasse também as igrejas, assim como não funciona o cabeleireiro, a academia e tudo mais? A diferença foi que entre um decreto e outro, o decreto do presidente que abriu as igrejas e o decreto do presidente que depois abriu academia, salão de beleza, barbearia, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que vale a medida mais restritiva. E no caso aqui, a proibição de todas as ações. Então a gente já está tomando agora as medidas jurídicas para analisar se é o caso também, se a gente já pode retroceder a isso e também proibir aqui os cultos, muito embora a gente tenha um decreto federal anterior a essa decisão do Supremo. Ô prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, é uma pergunta de cunho, completando o Emílio, porque parece que o estado de São Paulo ficou chutando um monte de coisa, o rodízio, e nada dava certo e tal. Eu queria saber se realmente existe uma possibilidade acachapante de um lockdown em Itália. É o professor Vila. O professor Vila está nervoso. Prefeito. Olha, com as dificuldades de um lockdown, em especial quando se fala da cidade de São Paulo. Sim. Em primeiro lugar, porque a gente vive numa cidade conurbada. Só de ruas que começam na cidade de São Paulo e terminam em outra cidade da região metropolitana, nós estamos falando de 1.742 ruas.
Então você imagina em 1.742 ruas, parte de um lado da calçada pode sair de casa, a outra parte não pode sair de casa. Então não tem sentido, não tem eficácia um lockdown que seja apenas municipal. A outra grande diferença da cidade de São Paulo para outras cidades mundiais que adotaram o lockdown é que outras cidades, como por exemplo Nova York, têm poder de polícia. Tem polícia à disposição do município. Aqui a gente tem apenas GCM, que é uma guarda patrimonial. Ela colabora, ajuda, enfim, mas não é uma guarda que tem poder de polícia para poder restringir circulação de pessoas, para poder multar as pessoas que andam pelas ruas. Então, do ponto de vista municipal, a gente já concluiu que é inviável qualquer decretação de lockdown e a gente continua a discutir isso com o governo do estado. Prefeito, eu queria saber do senhor, existe sempre um tensionamento entre os conceitos de liberdade e segurança, né? Isso ao longo da história, ao longo de todos os governos. A gente lembra que na época do nazismo eles falavam para sua segurança. Eu queria saber se o senhor não se arrepende de medidas que foram vistas e tidas como um tanto quanto tirânicas, como soldar portas de comércios e fazer esse projeto desse lockdown. O senhor não acha que, em alguma medida, o senhor ultrapassou o limite do bom senso quando o senhor, por exemplo, multa em R$10 mil e solda a porta de um comerciante que simplesmente está querendo trazer comida para suas famílias em nome de uma segurança maior, enfim? Bom, o bem maior aqui não é segurança, o bem maior aqui é vida. Os estudos mostram que nós protegemos e nós salvamos 30 mil vidas que a gente já teria perdido se não fossem as medidas restritivas impostas pela Prefeitura de São Paulo. Então, valeu a pena. Os números mostram isso. Você imagina um Pacaembu lotado de pessoas que a gente teria perdido se não tivessem sido essas medidas restritivas. Perfeito. Quais estudos, prefeito? Quais estudos? Estudo? Sim. A gente pode mandar depois, mas isso não é só feito pela Prefeitura de São Paulo, não. Qualquer gráfico que mostra a contenção da curva, o quanto que ela se distanciou sem qualquer medida restritiva, a gente chega ao cálculo de 30 mil vidas. Tá. Isso tanto a Prefeitura quanto o Estado, quanto os pesquisadores levantam isso. Muito bem. O Sami também, que está com Covid, ele vai fazer a pergunta. Ele está lá no isolamento. Olha lá, aquela prateleira. Ele sempre põe na prateleira com muitos livros atrás. Para parecer bem mais inteligente. Claro, para parecer mais inteligente do que realmente é. É uma técnica aqui, né? Mas não lê nada. Esses caras não lê nada, mas sempre aquele estante. Mas o Sami é o cara do estudo, né? Sami, pode fazer a sua pergunta, Sami. Eu tô tranquilo, Emílio, porque eu tenho histórico de atleta, como você sabe muito bem. Eu tô tranquilo por causa disso. E os livros são alugados, realmente, eu aluguei um monte de livro. Agora, vamos lá, prefeito. Eu junto com outros pesquisadores, a gente está conduzindo o estudo. Inclusive, eu mandei um WhatsApp para você, o senhor me bloqueou, fiquei muito triste, mas tudo bem. Vamos lá. Várias cidades do mundo têm feito muita transparência. São Paulo não tem. Então, eu queria pedir pessoalmente para você diariamente divulgar leitos disponíveis e ocupados, o que é público e o que é privado, leitos que são ocupados com Covid e não Covid, mortes por Covid, suspeitas de Covid e outras mortes. A Prefeitura de São Paulo não tem divulgado. E mais, quando a gente pega o relatório do SEAD, compara com os comunicados que às vezes são feitos via rede social, o próprio painel do Covid com a Prefeitura, os números são divergentes. Isso atrapalha, eu peço sinceramente transparência. Agora, também falta transparência, no meu entendimento, sobre o modelo que vocês usam. Você comentou agora há pouco, a Adriles perguntou, o estudo de 30 mil. Eu não estou falando que isolamento não serve. Eu não estou falando que não salvamos vidas. O que eu estou falando é que não é transparente isso. E, por fim, o rodízio, se você fizer a conta, você pôs o número de pessoas nas ruas aumentou se você vê o índice de aglomeração. Por quê? Se você tiver 48% cada um no seu carro, na rua, mas cada um no seu carro, ou 52%, eu não sei se acho que você falou isolamento, 52% cada um no seu carro, obviamente tem um isolamento muito mais eficiente do que se tiver 52% no transporte público. Em uma cidade do mundo, parece que
tem números, né? Parece que Colômbia fez isso, mas não tem números, que o rodízio seria eficiente. Então eu queria perguntar quem teve essa ideia. Me parece uma ideia que tinha tudo para dar errado, espero que não tenha dado, a gente vai saber isso quando a gente olhar se daqui a alguns dias se o número de mortes aumentou, mas principalmente eu queria essa questão de transparência. Eu e o Thiago, que está aí na mesa, a gente chegou a mandar um pedido oficial para a Secretaria, não tivemos resposta, e nessa hora que está todo mundo em pânico, todo mundo preocupado, perde-se vida, é um absurdo não ter transparência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Só um asterisco, a gente perguntou para a Secretaria Estadual em primeiro lugar e fazemos agora, reiterando, para o município também. Quando que foi protocolado o pedido aqui no município? Não, para o município ainda não, nós pedimos para o Estado. Eu estou fazendo o pedido. Tá. Então pode cobrar a partir do momento que for solicitado os dados, nenhum problema. Aliás, a cidade de São Paulo hoje foi considerada a 9ª capital no país em ranking de transparência. Vamos avaliar onde é que nós perdemos pontos, por que não somos a primeira colocada. Nenhum problema em dar transparência. Acho que quanto mais transparência a gente dá e quanto mais a gente leva conhecimento às pessoas, menos as pessoas acreditam que a Terra é plana, menos as pessoas acreditam que o vírus não existe, menos as pessoas vão para a rua para poder protestar sobre fatos que não tem nenhuma comprovação científica. Então, nenhum problema em relação à transparência, determinação aqui é total em relação a isso. Aguardo esta solicitação, nenhum problema, pode enviar. Ô prefeito, deixa eu fazer uma pergunta para você agora, que é o seguinte: você sabe que a população ela tem uma percepção, né? O que você falou é certo, teve um negócio, teve a cloroquina, teve uma briga política muito grande e há 60 dias a gente tá nessa briga. Não, cloroquina é meu remédio. Ah, não, Dória, a ciência, faz lá aquele cabelo bonito, tal, aquela coisa das vidas, tal. A população, a galera que tá na rua, ela tem uma percepção. O que eu percebo? E às vezes eu falo aqui no programa e as pessoas dizem, não, você tá errado. Porque, a princípio, eu acho que quem está na rua está trabalhando. Sim. Mas me parece que não é bem assim. Quem é que está saindo na rua? Quem é que está quebrando essa quarentena? Porque nesse momento a gente tem que ajudar também os governantes, a gente tem que ajudar a cidade, a gente tem que ter um espírito comunitário para ajudar, para ter leito, para ter UTI, para ter o respirador, para a gente poder ajudar. Tem gente que está fazendo isso assim de uma maneira que não está trabalhando e está saindo na rua. É por isso que está tendo esses feriados, esse novo esquema para não fazer o lockdown, essa medida. E essas pessoas vão para a rua para onde? Emílio, não só um tem segundo, lugares, início, prefeito. Só um segundinho. Peraí, Zé complementa. No início da quarentena, com praticamente as mesmas restrições que a gente tem hoje, a gente ficava entre 55% e 60% de isolamento social. Nós tivemos recentemente, agora nos últimos dias, um índice de torno de 48%, 49%, ou seja, com a mesma restrição, ampliou a quantidade de pessoas circulando pela rua. Seja as pessoas que vão sair para passear no supermercado, seja as pessoas que vão sair para passear para visitar algum parente, enfim. O que os dados mostram é que com a mesma restrição, a gente tem tido um aumento de pessoas circulando pela cidade. Agora, eu também não posso aqui deixar de reconhecer o esforço que a população está fazendo para ficar dentro de casa. Quando a gente fala no índice de 48%, nós estamos falando em 6 milhões de paulistanos e paulistanas que estão ficando dentro de casa. A população também tem colaborado ao máximo e a gente está cada vez mais pedindo um esforço extra para que a gente possa terminar essa ampliação que nós estamos fazendo de leitos de UTI. Eram 507 leitos de UTI na cidade. Hoje a gente ampliou em mais 860 leitos, queremos ampliar em mais 800 ainda, parte dele em parceria com a iniciativa privada. Quando a gente consegue atender a população, 9 entre cada 10 pessoas são curadas. E a nossa premissa aqui é não deixar de atender ninguém do sistema público e não deixar as pessoas sem um enterro digno. E até agora a cidade de São Paulo tem conseguido cumprir essas duas metas, diferente de outras grandes cidades que vocês mesmos já mencionaram, como é o caso de Nova York. Prefeito, o senhor falou aí, o senhor colocou um ponto aí, enquanto nós conseguirmos atender. O próprio governo do estado divulgou um edital para solicitar UTIs, leitos privados, que prevê a possibilidade de um colapso do sistema de saúde em 3 pessoas. A gente sabe que a cidade de São Paulo é enorme. Eu queria, se o senhor tivesse a informação aí, que o senhor passasse quais são as regiões que estão sendo mais afetadas agora,
por exemplo, na Zona Sul, há lugares que os hospitais já estão com a capacidade cheia, ou na Zona Leste, ou na Zona Norte, onde que isso se observa? Se acontece, por exemplo, e eu vou dar só um exemplo qualquer, na Brasilândia, por exemplo, a pessoa vai para o hospital de referência e não encontra atendimento lá. Como que ela está sendo direcionada? Como que isso está sendo tratado? E os médicos da cidade de São Paulo já estão sendo obrigados a escolher pacientes, dado o grau da situação deles? Bom, primeiro, em relação ao estado, onde você tem mais casos, é a região metropolitana de São Paulo, muito embora o que a gente tem visto nas últimas semanas é um crescimento maior no interior e no litoral. Então, a Grande São Paulo ainda concentra a grande maioria dos casos, mas ela está crescendo muito mais no interior e no litoral. Me permita só uma coisa, prefeito. O senhor sabe que existe, né, a ambuloterapia, né, que é aquele termo que a gente usa, que quando as cidades do interior elas têm casos muito complicados, é só ir no Hospital das Clínicas, a gente sabe, é cheio de ambulância de outros lugares. A cidade de São Paulo pode ser obrigada a lidar até com isso, né? A cidade de São Paulo já lida com isso. Praticamente 20% das pessoas que são atendidas na cidade de São Paulo são da região metropolitana de outras cidades. Esse é um problema histórico e que deveria ser corrigido com um pagamento não do valor per capita da população, mas com o pagamento das pessoas que são atendidas no sistema de saúde. Infelizmente, a cidade, ao longo da sua história, ela sempre foi prejudicada porque sempre atendeu gente de fora da cidade de São Paulo. Agora, em relação à cidade, a gente tem 11 hospitais referenciados para atendimento de Covid. Desses 11, 5 já estão com 100% de ocupação de leitos de UTI, 4 deles na Zona Leste, 1 na Zona Sul. Agora, o sistema de regulação é para a cidade como um todo, né? Não existe os leitos da Zona Leste, os leitos da Zona Sul e os leitos da Zona Norte. Os hospitais ficam nesses locais. Mas o sistema de regulação, ele manda para o hospital mais próximo, de forma que até agora, na cidade de São Paulo, a gente não teve nenhum caso do médico ter que escolher quem é atendido e quem não é atendido. Mas podemos só exemplificar, prefeito, por exemplo, alguém que vai lá na Zona Sul de São Paulo tem o Hospital Saboia, ou então na Zona Leste, Santa Marcelina, lá em Itaquera. A pessoa está com todos os sintomas de Covid, procura atendimento e, por acaso, o hospital está lotado. O que vai acontecer com essa pessoa, até para o nosso ouvinte que dependa do sistema público, saber o que ela tem direito, qual é o protocolo de atendimento, porque na hora do desespero é muito difícil até concatenar essas coisas. Na hora, o sistema de regulação vai apontar aonde que é a vaga disponível mais próxima. Quem é esse sistema, prefeito? O que é? É uma pessoa que vai dizer? A pessoa vai dar entrada no hospital, na recepção. A moça vai verificar que não tem vaga, vai colocar no sistema isso, o computador já aponta onde é a vaga mais próxima e a ambulância leva para o hospital mais próximo. Esse é o sistema de regulação que existe aqui no município, da mesma forma que o estado também tem o sistema de regulação. Tá tendo o prefeito, e o futuro aí? O que vai ser agora? Porque, lockdown não tem chance, né? Depois que passou 70 dias que a turma tá nessa, ninguém vai aceitar um lockdown agora, né? Perdeu o time, o senhor não acha? E agora passando o Pires lá, os governadores, agora acabou o dinheiro também. O que vai ser aí pra turma? Nós já estamos aqui... Até quarta-feira a gente deve decidir aqui no estado e no município o que deve acontecer até 1º de junho. Olhando os índices de saúde, olhando a ocupação de leitos de UTI, o quanto de leitos que ainda nós vamos entregar. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, a cada respirador que chega, a gente transforma rapidamente um leito de enfermagem em leito de UTI. Eu espero que a gente possa ter índices melhores até quarta-feira da semana que vem e não esses índices preocupantes, como a gente vê, de ocupação de 91% de leitos de UTI na cidade. Tem uma declaração sua que você falou que aqui em São Paulo não tem o Idaí do Bolsonaro e a gente não sabe, a gente fica confuso qual líder seguir. E a gente até fala, né? Às vezes não sabe se é uma campanha política, muita gente fala que vira um palanque. O que você discorda do presidente Jair Bolsonaro e o que você acha às vezes da posição que as pessoas falam que o Dória tá fazendo campanha? O que eu discordo é de ignorar essa doença, de achar que não precisa ter a atuação do poder público. Eu entendo que precisa ter sim. Como eu disse,
Os estudos aqui da Prefeitura, do Governo do Estado, mostram que nós salvamos 30 mil vidas. Esse é o grande desafio. Eu não posso nem reclamar da atuação que o Ministério da Saúde tem tido aqui com a Prefeitura de São Paulo. A gente tem recebido os recursos, já são 400 milhões de reais que foram repassados para a Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, não tenho nenhum tipo de reclamação do ponto de vista da área técnica, mas esse discurso de que não é nenhum problema, que as pessoas podem sair de casa, de que é uma gripezinha, de quem tem boa saúde não vai ter nenhum problema, eu acho que isso acaba confundindo muito as pessoas. Prefeito, o governador, que eu saiba, não é candidato esse ano. Prefeito, eu acho também que houve muita confusão exatamente nisso. A gente ficou sem uma bússola, né? Sem o que seguir. A população, ela ficou perdida. Sem norte. Ficou sem, exatamente. São vários sem discursos. norte, vários discursos. Ficou duas narrativas ali, uma acreditava numa coisa, outra acreditava em outra. Mas, vamos lá, vamos ser objetivo aqui com quem está ouvindo o programa, que está com uma puta audiência. O que a gente pode fazer para colaborar? Principalmente quem é de São Paulo nesse momento, para que a gente possa colaborar com as autoridades, com os próprios colegas, né? Lógico. A gente já teve vários casos aqui, a gente está fazendo aquele esquema de teste também, mas o negócio pega muito fácil. Isso aí é um inferno. É um inferno. Pô, você vê o Sami, né? Sim. O Sami também não sabe de onde pegou. É complicado. Pode ser de um de nós. O que a gente pode fazer aí para poder ajudar, para colaborar, né? Fique em casa. Olha, eu queria fazer 2 pedidos. Primeiro, relacionado à área da saúde. As pessoas, quem puder, por favor, permaneça dentro de casa. Quem tiver que sair, que utilize máscara, que utilize álcool gel, né, que evite contato, aglomeração. Quando for tossir no cotovelo, lá na mão, enfim, esses cuidados todos que parecem básicos, essenciais, mas que são fundamentais num momento como esse, para tomar o maior cuidado possível se tiver que sair dentro de casa. E queria fazer, mais uma vez, aqui um apelo a toda solidariedade que a gente vê num momento como esse. A gente criou um programa para poder arrecadar alimentos para a população mais desfavorecida. Entre recursos públicos e recursos privados, nós já conseguimos distribuir quase 300 mil cestas básicas. Então, as pessoas que puderem colaborar, que, por favor, procurem o programa São Paulo Cidade Solidária, no site, no telefone 156. Quem puder colaborar, essas doações são encaminhadas à população mais necessitada, que é quem mais sente os efeitos, não apenas da pandemia, mas da crise social e econômica. Prefeito, o senhor diz e reitera que estudos dentro da prefeitura mostraram que vocês salvaram 30 mil pessoas com esses quase 2 meses de isolamento, né? A gente percebe que a referência máxima da ciência hoje em dia, o Imperial College, errou flagrantemente, sobretudo no Brasil, que prevendo a projeção de um lockdown, de um isolamento vertical entre 40 e 50 pessoas dentro de casa, que é o caso de São Paulo, morreriam 520 mil pessoas. Esse número não vai se cumprir. E a gente percebe também em Nova York, que é um dos piores cenários do problema, que 2/3 das pessoas foram infectadas dentro de casa. Dito isso, eu queria perguntar para o senhor. Talvez a gente não esteja agindo em nome de uma pseudociência, de um achismo, e talvez não seja melhor adotar medidas no momento em que a gente está perdendo emprego, perdendo renda, famílias estão perdendo as suas estruturas, mulheres estão sendo mais agredidas, surtos de depressão, de angústia, etc., que vai provocar talvez mais mortes que o próprio Covid. Não seja o momento da gente partir, e se é que a gente pode partir em algum momento, há uma projeção nesse sentido, para um distanciamento social com as devidas medidas profiláticas que o senhor bem salientou, lavagem de mãos, distanciamento das pessoas, isolamento de grupos de risco. Há essa possibilidade, prefeito, diante de um cenário tão incerto, inclusive no mundo da ciência e dos cálculos e dos prognósticos que estão sendo feitos, estão sendo tão equivocados? Olha, a gente estaria agindo num pseudo-achismo se estivesse seguindo o que eu aprendi na faculdade de Direito ou o que você aprendeu. Nós estamos seguindo aqui na Prefeitura de São Paulo o que os infectologistas têm passado para a gente, o que a vigilância sanitária tem passado para a gente, pessoal que estudou durante a vida inteira para enfrentar momentos como esse. Nós não estamos aqui seguindo corrente de WhatsApp, não estamos aqui seguindo fake news, não estamos aqui seguindo matérias de jornal, não sei o que, nós estamos seguindo o que os especialistas da Prefeitura, os infectologistas,
pessoal da vigilância sanitária, o pessoal que estudou a vida inteira está recomendando. Sim, prefeito, então, mas infelizmente os especialistas do Imperial College erraram feio. Olha, devo fazer o que o meu amigo fala, devo fazer o que o jornalista acha, devo fazer o que o radialista pensa, nós estamos fazendo aquilo que os médicos apontam para a gente. Prefeito, só me permite então, só voltando à questão então das decisões anteriores tomadas, rodízio, bloqueio de vias. Essas medidas foram tomadas a partir desse respaldo, as autoridades de saúde, porque elas geraram, a própria prefeitura reconheceu, voltou atrás. Elas tiveram esse respaldo, a via, porque é aquela coisa que a gente coloca, os trens ficaram mais cheios, isso não favoreceria uma proliferação maior da doença? Os infectologistas levaram isso em consideração quando recomendaram essa medida da prefeitura? Ou isso não foi recomendado por eles, foi um comitê de secretários? Como essas decisões têm sido tomadas? Todas as decisões aqui da prefeitura são tomadas com a participação e o envolvimento da Secretaria de Saúde. O secretário de Saúde consulta toda a sua equipe técnica. Aqui você não vê em nenhum momento, em nenhum lugar, o secretário ficar sabendo pela imprensa do que a prefeitura faz ou deixa de fazer. Então aqui todas as ações foram feitas com lastro e com a participação da Secretaria de Saúde. E aí o senhor colocou agora há pouco, respondendo ao Adriles, que não foi por achismo, nem corrente de WhatsApp, que são tomadas as decisões. E essas duas foram duas para trás. A terceira já pode pedir música no Fantástico. Mas a questão é, o senhor não acha que talvez ouvir outras opiniões de outros especialistas que, como o Adriles falou, que defende o isolamento vertical, não seria uma boa também? Distanciamento social. E com o distanciamento social? Há várias opiniões de especialistas, prefeito, não é só uma. A gente ouve todas as opiniões de especialistas e verifica quais são aquelas que são viáveis numa cidade como São Paulo. Você tem que isolar a população acima de 60 anos, significaria só na cidade ter abrigo para 1.900.000 idosos. Então não há nenhuma possibilidade de ações que não tivessem tomadas que não fossem exatamente essas. E volto a dizer, parte das ações necessita da participação, do envolvimento e da ajuda das pessoas. Fazer bloqueio de rua é bem feito, mas se as pessoas continuam a sair de casa, também não adianta, né? Fazer rodízio bem implementado, nenhum problema, foi o que a prefeitura fez. Mas, se as pessoas continuam a sair de casa, a gente não consegue melhorar o índice de isolamento. Mas essas pessoas Mas peraí, vamos Peraí, só um segundinho. Não tem nem lugar para ir. Só um segundinho. Ué. Calma. Ninguém vai pra balada. Senão vai ficar essa discussão aqui que não vai chegar. Não, vocês vão ficar discutindo um modelo ou outro. O problema é o seguinte: o problema é que ontem a gente teve 20 mil casos no Brasil, 20 mil casos, a gente está com 300 mil casos de Covid, 300 mil, já vai morrer 30 mil, só que esses 300 mil, já 30 mil vão morrer, entendeu? Então o que a gente tem que fazer agora? Não tem isso aí, ficar discutindo, não, vamos ficar discutindo lá na frente. Agora é resolver aqui. Ações agora, né? Eu sei, mas vamos resolver aqui até quarta-feira. Quarta-feira vai lá o prefeito, vai o Dória, eles vão falar o que vão fazer, o que vai abrir, se não vai abrir. Isso aí nós vamos ficar discutindo aqui até amanhã. Sim. O Imperial College, esquece isso. Sim. Vamos lá, até quarta-feira, quem puder ficar em casa. Não tem outro jeito. Até quarta-feira, quem puder ficar em casa, teve esse feriado, não vai pro litoral. Os caras lá ficaram Vai pra Santos. Os caras fizeram protesto. Deixa eu sei, mas não adianta nesse momento, cara. Nesse momento a gente tem que fazer o que a gente pode fazer em prol da comunidade. Vamos pensar aqui, não ficar levando e trazendo vírus, porque, esse negócio vai aumentar, vai ter muito mais morte do que a gente acha. Então é tudo achismo. O que a gente pode fazer colaborar nesse momento é até quarta-feira já vai ter lá nós vamos saber como é que vai ser o próximo passo. É isso, prefeito? É exatamente isso. A gente está monitorando todos os dias a evolução da doença aqui na cidade de São Paulo, no estado, e a expectativa é até quarta a gente anunciar o que deve acontecer no estado e na prefeitura a partir de 1º de junho. Claro. Então é o seguinte, quem pode, fique em casa, não saia de bobeira, aguenta aí mais uma semana, use máscara. Eu vejo que a população está usando máscara em transporte público, isso é legal, use máscara, faça a higienização, é o que a gente pode fazer. Vamos colaborar nesse momento e daqui a pouco a gente vai sair, tudo vai voltar ao normal, a gente vai continuar brigando, discutindo, você tinha razão, você não tinha razão, mas nesse momento vamos pensar na comunidade, vamos pensar, é o que dá para fazer, é o que está no cardápio e vamos seguir isso aí. Obrigado, viu, prefeito? Valeu pela participação. Imagina que agradeço a disposição, a colaboração e sempre à disposição aqui de vocês. Valeu. Perfeito. Prefeito aí de São Paulo,
conversando com a gente Sim. sobre a pandemia. Sim. Eu sei, Boa. eu sei que vocês têm a colocação, mas se a gente ficar, Não, eu ficar tô nessa quietinho. discussão filosófica, vamos na Mas praia. não, mas é não uma é discussão filosófica. filosófica. Não, É não uma é discussão. filosófico. É um princípio de ação que é baseado em pesquisa. Vamos eu para o sei, Zema. Tem um estudo. Zema no próximo Deixa eu bloco. falar, E essa cara. ação pode Deixa acarretar eu falar, mais mortes. deixa A eu questão falar, que se coloca é deixa eu essa, falar. Emílio. Fala. Calma É aí. o Zema. Ué. E vocês ficam a ciência, é um negócio que tem 3 Não, eu meses, não. cara. Veio lá Então. da China, porra. É. Vem da China, É. da É Suécia. o Partido Quando o prefeito fala em ciência, Comunista, ele tá pô. falando de um braço Não, da mas fazer ciência. o break. Não, Romeu não. De um Zema. princípio, não é da totalidade. Não existe uma verdade Tudo bem. científica sobre a Deixa eu ação falar. contra um Sua vírus. narrativa é muito linda, muito Não, bonita. não é linda, É. cara. O Eu quero importante, provocar- o salvar importante vidas também. agora é quem puder fica em casa. Mas quem não isso puder, que- o Estado podia ajudar pra que não Tá aglomere, né? Não, tá não. Pô, 2 determinações ridículas, e aí o cara joga Cara, na conta da aumenta a população aglomeração e tá fala assim, a falando que população é também tem que baseado em ajudar. Me pesquisa. ajuda aí, Qual pesquisa o prefeito se baseou? Não, pelo amor de Deus, me fazendo, ajuda. Eles querem brigar. Um rodízio. Não é brigar. Rodízio que provoca É mais fácil jogar aglomeração. Qual a pesquisa? Por que ele não revela essa É pesquisa? fácil jogar na culpa Você sua. quer revelar Ninguém o modelo, sabe, porra. bicho. Ó, a Paulinha tá me ligando. Me quer ajuda. xingar. Sei, ela tá brigando. Ela tá Tem que ir pro break, É porque lógico, vocês tem o querem Romeu briga. Zema Não, ainda. não é Não, briga. é contestação. Ninguém brigou com o prefeito. Se Lógico que hoje, não, ninguém tá Isso é brigando. contestação. hoje, Teórica. você estava em Brasília, o Não. Dória, porque agora os caras não vai ter lockdown, amigo, não vai ter mais Não lockdown. tem dinheiro, não tem porra. dinheiro, acabou Não, o lógico que dinheiro, não, tem como. deixa eu falar, Acabou a mamata. acabou o dinheiro. Acabou. Eu sei, cara, mas não adianta brigar. Se tava lá o Dória, os caras estavam lá, né mesmo? Foi uma reunião bem tranquila, Você viu? aliás. Você Foi viu a bem reunião? Mas vai fazer o cordata. quê? Pera, Foi Vai bem ter mais 3 cordial, semanas né? de Pessoal. lockdown, de isolamento? calma, bicho, é quarta-feira. Vamos ver, vamos ver. Quarta-feira. Quarta-feira Vamos do ver. cinema. Hoje estavam os governadores, tudo passando o Pires na mão lá. Bolsonaro. Acabou o dinheiro. Não tem mais- Sacolinha. não tem mais dinheiro. Essa conversinha, essa política ficou durante 70 dias, a gente ficou nesse blá blá blá. Agora é o seguinte, Blá, blá, blá. eu sei, mas agora os caras não vai ter lockdown, não tem como ter porque não tem mais dinheiro. Tô certo ou errado, A Thiago? água, Você que é um digamos cara assim, menos. a água bateu. Lockdown Aí não o pode que ter, mas foi uma reunião. prorrogação do isolamento Eu pode não sei ter. se dá pra falar só assim. A reunião foi muito tranquila, o pessoal combinou o tom antes e a principal conclusão é que o Bolsonaro propôs o congelamento do salário de servidores, desde Isso. aumento até Perfeito. 2021, algo que também os estados devem implementar. Então, Sim. foi uma reunião marcada assim pelo tom de reconhecimento, Com certeza. Tranquilidade. meio que aquela coisa que a gente até falava, falta os russos se combinarem. Mas não é. É porque acabou a grana. E também. É isso aí. Isso Acabou também. o dinheiro. Acabou a Bastante. grana, essa conversinha do Imperial College, que Mas esquece. é Mas a Suécia. Imperial College tá matando. Não é, Quer posso falar brigar, uma vamos coisa? brigar. Pelo amor de Quer Deus. falar da Não é Suécia? brigar, Mas não é pra brigar. não é brigar. Me coloca na briga Cara, aí, olha, porra. deixa eu só um ponto. Posso só um pedir um ponto, favor? Emílio. Temos que ir pro Não, break. tem O meu como, Zema Emílio. depois. O prefeito Daqui a falou pouco você que tem fala. Dá pesquisa. uma respirada. Vamos pro break, Vamos pro Emílio. Ó, o microfone, ó. Pode falar que não tem mais microfone, olha lá. Ó. Falou aqui o prefeito. Quer falar do. Fala, ninguém vai ouvir. É o seguinte, gente. Vamos ficar em casa até quarta-feira, esse feriado aí. Não vá viajar. Fique aí. Olha lá, ó. Lá vem o Zé. Não vá viajar. Ó, o outro aqui, ó. O outro aqui já tá com Covid, meu. O Sami, pô. Não sabe nem de onde pegou. O negócio é sério. O negócio é sério. Então fique em casa quem pode. Usa máscara, tá todo mundo usando máscara. Vamos pro break. Eu não quero briga. Daqui a pouco vamos falar com o Zema. O Zema tá lá? Então daqui a pouco o Zema, como é que está Minas Gerais? Minas Gerais, tá? Então vamos pro break. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o governador Romeu Zema. E parece que Minas... Aí, ó, o Zema tá aí. Já já a gente vai conversar com ele.